Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Casos de Polícia. Eu sou o Léo Soares e estou aqui na presença do delegado de Polícia Civil, Dr. Felipe Dalla Vecchia, e hoje nós vamos trazer para vocês um agenciador de jogadores de futebol que é suspeito de lavagem de dinheiro em Portugal. E adivinhem pelo quê? Pelo tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas tão presente aí nos nossos casos de polícia. O Evandro Lopes da Silva foi alvo de uma operação da Polícia Federal no final de novembro de 2023, há pouquíssimo tempo, e ele é suspeito de movimentar milhões de reais em uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. E aí, nesse caso, nós temos mais uma vez a cooperação da nossa polícia local, da polícia brasileira, com a polícia portuguesa. E esse é um dos pilares que nós vamos conversar aqui hoje com o delegado Felipe. Como que funciona essa cooperação e como que a Polícia Federal deflagra uma operação como essa. E nós sabemos que o tráfico de drogas está muito, mas muito presente no cotidiano criminoso. E a gente traz tantos casos para vocês aqui, né, que envolvem o tráfico de drogas, mas junto ao tráfico de drogas temos outros crimes que normalmente se unem, se complementam e se fortalecem. E é muito complicado para a polícia simplesmente exterminar o tráfico de drogas, né? Se a gente pegar aí 20 anos atrás, já ouvia-se falar muito de tráfico de drogas. Hoje, em 2023/2024, continuamos ouvindo. Daqui 10 anos, possivelmente, continuaremos ouvindo do tráfico de drogas. Mas nós vamos entender aqui com o delegado de polícia, Dr. Felipe, quem é esse rapaz, como que se deflagra uma operação da Polícia Federal, quais são as dificuldades das polícias, uma vez que precisa dessa cooperação internacional e para quais crimes esse homem responderá. Não só esse homem, mas também outros investigados, porque quando a gente fala de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas, nunca é só uma pessoa que participa e que realiza todos esses delitos, certo? Como de costume, antes de começar, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo branca, uma calça jeans cinza e um tênis preto. Estou sentado em uma cadeira também na cor preta. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 2 canecas. Nosso convidado, Dr. Felipe Dalla Vecchia, tem cabelo curto preto, pele branca, barba, veste uma camisa jeans azul clara, uma calça jeans azul escura e um tênis marrom. Ele também está sentado em uma cadeira na cor preta. Atrás de nós, 2 holofotes e uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens do quadro Casos de Polícia. A nossa entrevista acontece no estúdio do canal Operação Policial. Delegado, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer conversar contigo. Desta vez, eu acho que podemos dizer que temos um álibi, né? O agenciador de jogadores de futebol, é bonito isso, é importante, né? O cara que está ali empresariando, né, gerenciando a vida dos atletas, que é uma vida corrida e ao mesmo tempo milionária. Mas aqui não é só um simples agente ou um grande agente. Temos aí um rapaz envolvido no tráfico de drogas, que é o Evandro Lopes. Ele é suspeito, inclusive, de participar aí desse esquema milionário envolvendo essa quadrilha internacional de tráfico. E aí eu começo te perguntando, quem é esse rapaz? O que é essa operação para a qual nós chegamos no nome Evandro? Seja muito bem-vindo, delegado. Muito obrigado, Léo. Sempre um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui comentando e trazendo esclarecimento para a população a respeito desses casos que são tão relevantes, né, e que trazem também atuações tão brilhantes das forças policiais, das quais a gente tem que, de fato, se encher de orgulho. Para a gente entender esse caso, Léo, a gente tem que voltar para outubro de 2020, quando a Polícia Federal deflagrou uma operação que chama Operação Overload. Overload, que em inglês significa sobrecarga. São interessantes esses nomes dados pela Polícia Federal. As operações têm sempre um quesinho de ironia, né? Essa sobrecarga, no caso, seriam cargas de drogas que seriam destinadas ao exterior. Foi uma investigação que recaiu sobre a atuação de uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas, que atuava principalmente no aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, aqui interior de São Paulo, mas que atuava também, uma certa parte, por meio do famosíssimo aeroporto internacional de Guarulhos, aeroporto de Cumbica. Então, essa quadrilha atuava notadamente a partir
de empresas terceirizadas que cuidavam de logística, da logística necessária para voos internacionais, notadamente voos de carga. Então, junto, por exemplo, com a carga de alimentação da tripulação desses pilotos, vinha ali pacotes de drogas. Não misturado à comida, logicamente, mas aquele mesmo tratorzinho do aeroporto que levava a alimentação dos pilotos, levava também drogas. Pilotado, claro, por um funcionário do aeroporto que estava cooptado pela organização criminosa. E havia também a participação de policiais, isso para mim é extremamente trágico, um cara que se compromete a combater o crime e passa a praticar o crime ele mesmo, né? Então isso para mim é um motivo de lamentar muito, mas essa operação da Polícia Federal foi uma operação extremamente grandiosa, com o cumprimento de mais de 30 mandados de prisão, e que, inclusive, durante o cumprimento desses mandados de prisão, 2 indivíduos, eles reagiram, atiraram contra os policiais federais que revidaram, e esses indivíduos acabaram vindo a óbito em razão dessa resistência em face das prisões. Enfim, conseguiram desmantelar essa organização criminosa que tinha como o seu chefe um indivíduo chamado Roberley Eloy Delgado. Era o chefe dessa organização criminosa que foi processado, preso e condenado a mais de 100 anos de prisão. E vários outros indivíduos da família do Roberley Delgado também foram condenados a penas inferiores, mas também tinham participação nesse esquema. E a partir desse indivíduo, do Roberley Delgado, é que nós chegamos no Evandro Lopes, porque a Polícia Federal conseguiu interceptar algumas conversas entre Evandro Lopes e Roberley que davam a entender que o Evandro Lopes ele atuava na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Então, uma organização que se dedica à comercialização internacional de substâncias entorpecentes é uma organização que levanta muito dinheiro. Eu não tenho números precisos, mas, de acordo com a última informação que eu tenho, cerca de 1 quilo de cocaína custa cerca de 3 a 5 mil dólares. Então, imagina, 1 quilo de cocaína, 3 ou 5 mil dólares. Pode chegar a custar, portanto, quase 25 mil reais, só 1 quilo da substância. E a gente fala de uma organização criminosa que exportava centenas de quilos dessa droga. Né? Há notícia aí de um carregamento de pelo menos 250 quilos para fora do país. É só fazer as contas e a gente vê que tem muito dinheiro proveniente dessa atividade ilícita. E a atividade de lavagem de dinheiro, ela é uma atividade voltada a conferir uma aparência de licitude a um dinheiro que é proveniente de infrações penais, de crimes. Então, esse termo, inclusive, é até curioso, o termo lá na década de 1920, com o famoso Al Capone. O Al Capone, ele era um mafioso lá dos Estados Unidos e ele se dedicava à venda de bebidas alcoólicas, em uma época em que as bebidas alcoólicas eram proibidas lá nos Estados Unidos, mas também ele explorava prostituição, cometia crimes violentos, extorsão, etc. E o que ele fazia para que esse dinheiro não fosse identificado como um dinheiro proveniente dos crimes? Ele criou uma rede de lavanderias e ele fazia com que o dinheiro proveniente dessa atividade ilícita fosse confundido com o dinheiro proveniente de uma atividade ilícita, que é a atividade de lavar roupas. Então, aí acabou vindo essa expressão, o money laundry, né, que é de fato traduzido lavagem de dinheiro mesmo, que tem essa conotação de você
retirar fraudulentamente, claro, a impureza daquele dinheiro para que esse dinheiro possa circular. Se eu coloco uma quantia gigantesca de dinheiro na minha conta, o banco vai notificar os órgãos competentes do governo e eles vão querer saber de onde veio esse dinheiro. Isso está completamente incompatível com o tanto que você ganha. Eu tenho acesso ao seu holerite, principalmente eu que sou funcionário público. Então, não dá para fazer simplesmente isso. Ah, o dinheiro que eu recebi do tráfico de drogas, eu, traficante, recebi um dinheiro gigantesco do tráfico de drogas, vou simplesmente colocar no banco. Não dá. Isso rapidamente seria descoberto e fazendo ali o retorno, né, procurando a origem desse dinheiro, se chegaria à atividade ilícita. Então, seria uma forma muito eficaz de se investigar a prática, por exemplo, do tráfico de drogas, quando a gente tenta voltar o dinheiro para a sua origem. E é justamente para não permitir isso que se recorre à lavagem de dinheiro. E normalmente, delegado, um membro importante dessa organização criminosa, ele tem que ter um álibi? Ele tem que ter ali um emprego formal, ele tem que ser conhecido por alguma outra coisa importante, justamente para ele trazer, não só enganar as autoridades policiais e outras pessoas, mas também ser conhecido como uma pessoa de um meio importante, vamos dizer assim. Normalmente isso acontece, Léo. Normalmente isso acontece. São vários os meios de se lavar dinheiro. São vários os expedientes que esses criminosos utilizam para isso. Então, a doutrina, que são aqueles livrões de direito, né, os estudiosos do direito compõem a doutrina, eles nos ensinam que a lavagem de dinheiro ela tem 3 fases. A primeira delas é a colocação. Então, o criminoso recebe o dinheiro ilícito e ele tem que, de alguma forma, colocar isso para circular na sociedade. Colocar isso tomando cuidado para não ser descoberto logo aí. Então, se ele tem 5 milhões provenientes do tráfico, ele não vai colocar direto na conta. E isso que eu estou falando, Léo, pode não ser de conhecimento da população em geral, mas é de conhecimento dos criminosos, né? Jamais aqui daria qualquer dica para criminosos praticarem os crimes. Estou simplesmente explicando como é que eles normalmente atuam. Então, se eles têm 5 milhões em dinheiro para colocar na conta, o que eles vão fazer? Eles vão arrumar, sei lá, uma quantidade astronômica de laranjas e vão fazer pequenos depósitos na conta desses laranjas. Pagam um pouco para alguém. Quem é esse laranja? Esse laranja é alguém que recebe para, por exemplo, emprestar o nome. Aí esse indivíduo abre uma conta, o traficante grande abre uma conta no nome desse laranja e aí coloca ali, sei lá, R$1.000, R$1.500. E faz isso com outro, até que ele consegue pulverizar esses 5 milhões de reais em um sem número de contas para justamente dificultar o rastreio desse dinheiro. Então a primeira fase seria essa colocação. Dá para fazer isso também comprando bens em dinheiro vivo. Então você vai em uma concessionária e você compra um carro importado em dinheiro vivo. Aí depois, a partir do momento em que você vende aquele carro, opa, o dinheiro que entra na minha conta é proveniente da venda do carro e não proveniente do tráfico. Então você já colocou isso no mercado. Esse é um exemplo que acaba percorrendo todas as fases da lavagem de dinheiro. Mas a primeira é justamente a colocação. A segunda fase seria a ocultação. Nessa fase, eu procuro romper o vínculo entre a atividade criminosa e o dinheiro. Para que, percorrendo o caminho inverso, né, da onde veio esse dinheiro? Tem esse dinheiro aqui, da onde ele veio? Então eu vou percorrendo o caminho inverso. Vai chegar em um determinado ponto em que eu não vou mais conseguir prosseguir. Porque, ou pelo menos em tese, né? Isso é o que os criminosos querem, mas é isso que as polícias conseguem evitar. Então as polícias conseguem evitar esses mecanismos de ocultação para poder chegar no dinheiro. Mas a ideia nessa segunda fase é justamente romper o vínculo entre a atividade ilícita e o dinheiro. E a terceira fase é a inserção desse dinheiro, integração desse dinheiro no
sistema econômico de maneira geral. Então a gente pode entender a fase da colocação como o indivíduo coloca o dinheiro na máquina. A ocultação é a máquina dando um jeito de lavar esse dinheiro e a integração é quando você tira o dinheiro da máquina já limpo, entre aspas, né, fraudulentamente limpo, livre de mácula, e aí você pode utilizar esse dinheiro como se ele tivesse vindo de uma atividade lícita. E aí, como nesse caso que nós temos, o indivíduo ele pode se apresentar para a sociedade como um agenciador de jogadores de futebol. Uma atividade, como você disse, de fato, milionária em muitos casos, né? Principalmente quando a gente fala em agenciar jogadores, os talentosos jogadores brasileiros para o futebol europeu, que a gente sabe que é muito rico. Então, é de fato uma atividade que movimenta muito dinheiro. Se tem algum dinheiro ali que é proveniente do tráfico de drogas e ele faz-se de uma forma que ele passe por dinheiro dessa atividade de agenciamento dos jogadores de futebol, eu tenho aí lavagem de dinheiro. E me parece que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Ou seja, Felipe, tem toda uma engrenagem que tem que rodar bonitinho para que de fato esse dinheiro chegue na mão das pessoas e não seja rastreado. Vamos dizer assim. Essa empresa criminosa, ela tem que funcionar perfeitamente. Porque um escorregão, a polícia está lá. Exatamente. E às vezes até funcionando perfeitamente, a polícia competentemente consegue desvendar isso daí, né? Mas o escorregão facilita o trabalho, sem dúvida alguma. Como, por exemplo, você ter conversas com o chefe da organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e conversas em que, francamente, você admite, você se põe à disposição para cuidar da lavagem desse dinheiro, né? Da ocultação da procedência ilícita desse dinheiro. E é normal que uma operação como essa da Polícia Federal, ela tenha várias fases, porque aqui a gente está falando da operação Lavádio 4, já vem da 1, da 2, da 3, a Overload. É normal que são operações distintas, mas com o mesmo objetivo? Sim. A Polícia Federal realiza um trabalho de extrema qualidade quando trata de organizações criminosas, porque ela busca não somente desmantelar a organização criminosa, mas também asfixiar economicamente essa organização criminosa, outras que possam, porventura, ter se beneficiado do produto desses crimes, e ela vai atrás do dinheiro que foi produzido. Porque se nós vamos atrás do dinheiro, nós descobrimos vários outros criminosos. E aí, criminosos que podem, caiu esse chefe aqui, vamos reestruturar de uma outra forma, com um outro cabeça. Então, a Polícia Federal, uma característica dela, ela vai mesmo atrás de sufocar o crime até a última molécula de oxigênio ali. Então, por isso que há essas diversas fases, né? Primeiro combate-se a organização criminosa, nesse caso aqui, com a Operação Overload. A Operação Overload que teve também diversas fases. Salvo engano, teve 3. Até a terceira fase ela recebeu o nome de Operação Airline. Então, a Polícia Federal estava mesmo indo em cima dessa organização criminosa. E a partir do momento em que começam a descobrir, agora a gente tem uma pista de como esse dinheiro era lavado. E aí ela vai atrás também de combater o crime de lavagem de capitais. E mais uma vez a gente vê que nesse meio, além de pessoas laranjas, também tem as empresas laranjas, né? É verdade. Que funcionam ali como um pedaço dessa organização criminosa, tem que ter esse pino da empresa, porque precisa, alguma coisa tem que passar por ali também, justamente para despistar as investigações. Exato, são as famosas empresas de fachada, né? Exato. Um crime dessa magnitude, ele não é fácil de ser praticado, ele é bastante complexo. A gente simplifica para facilitar o entendimento, mas existem aí a participação dos laranjas, das empresas de fachada, todo um conglomerado de sujeitos mesmo, né, de itens ali que contribuem para a prática de um crime tão grande.
Inclusive, e mais uma vez, né, Felipe, essas pessoas que são colaboradores de empresas terceirizadas, colaboradores das companhias aéreas, algumas delas também estão no meio desse imbróglio criminoso, porque, querendo ou não, essas pessoas, elas facilitam muito a entrada e saída desses produtos. Sejam drogas, armamentos, elas facilitam, porque elas estão ali no cotidiano, elas estão ali, né, na esteira do planejamento, elas conseguem fazer um desvio ou outro para isso passar sem que seja notado, né? Perfeito. Não só facilitam, como são peças chaves da prática desses crimes. Então, são sim, no meu modo de ver, pelo menos, e é claro que, como o direito permite bastante debate, existem posições contrárias, mas no meu modo de ver é uma forma de se integrar essa organização criminosa. O indivíduo, ele de fato ele exerce a sua parte no desenrolar das coisas de uma forma que, se ele fosse tirado dali, isso não aconteceria. Se eu não tivesse o funcionário corrupto do aeroporto, o cara que está ali disposto a colocar um pacote de cocaína no meio das embalagens ali que são de alimentação da tripulação, para levar isso para dentro do avião, que vai levar para fora do país, isso não aconteceria. Então, são diversas engrenagens que contribuem para a prática desse crime gigantesco. E aí nós voltamos a falar, né, Léo? Por isso que nós não podemos simplesmente considerar banais algumas participações de menor importância sem olhar o todo, né? Sem olhar que, de repente, algo que a gente considera banal, de menor importância mesmo, é algo que, na verdade, é fundamental para que um crime praticado por uma organização criminosa gigantesca, de fato aconteça. E aí, Léo, se você me permite, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de trazer aqui quais são os possíveis crimes cometidos por essas pessoas. Então, tem um, Léo, que o pessoal que nos assiste aqui já praticamente decorou, que é o crime de organização criminosa. Eu vou até pedir para você mostrar para a gente, contar para a gente o conceito da organização criminosa. Perfeito. 2 pessoas já configuram a organização criminosa, precisa de 10 pessoas, a gente tem um número. Conta para a gente, professor, por favor. Ó, esse número está previsto lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, que é a Lei 12.850 de 2013. São 4 os requisitos para que se caracterize uma organização criminosa, Léo. O primeiro deles diz respeito ao número de agentes. São pelo menos 4 pessoas. Então, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Primeiro requisito. O segundo requisito é que esta organização criminosa deve ser ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Você mesmo, Léo, citou, exemplificou isso de uma forma que para mim deixa tudo muito claro. É como se fosse uma empresa do crime. Então tem o chefe, tem o cara que cuida do setor tal, tem o cara que cuida de um outro setor, exerce uma outra atividade, tem os subchefes, tem o pessoal ali que é o pessoal, sei lá, da execução mesmo, tem o cara que é o mentor. Nossa. Então existe, e isso tudo, Léo, ainda que informalmente. Não precisa haver ali um estatuto da organização criminosa. Um contrato, né? Definitivamente não precisa. Mas você está nessa organização criminosa, você sabe quem manda, você sabe quem você tem que obedecer, você sabe se você manda em alguém, você sabe qual é o seu papel. Isso caracteriza a organização criminosa. E se a polícia não consegue chegar naquela organização como um todo, um chefe cai e o subchefe assume, né? Justamente. Essa organização facilita a perpetuação da prática criminosa. Inclusive por isso que se chama organização criminosa. Porque eles são organizados. Isso. Quando nós não temos essa hierarquia, quando nós não temos essa estrutura, essa organização mesmo, nós não podemos falar em organização criminosa. A gente pode falar em associação criminosa, que está previsto lá no artigo 288 do Código Penal. Ou falamos, por exemplo, em associação para o tráfico, artigo 35 da Lei de Drogas. Mas essa estruturação é, de fato, fundamental
É o segundo dos requisitos que nós temos para a caracterização da organização criminosa. O terceiro é o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. E o quarto dos requisitos é que essa vantagem de qualquer natureza ela deve ser buscada por meio da prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que tenham caráter transnacional. Então, no nosso caso, já que estamos falando de tráfico internacional de drogas, essa transnacionalidade fica muito simples de ser constatada. E temos também aqui o crime de lavagem de dinheiro. Existe uma lei específica, que é a lei de lavagem de dinheiro, de capitais, que é a Lei 9.613 de 98, que prevê, logo em seu artigo 1º, o tipo penal de lavagem de dinheiro: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. E a pena aqui prevista é a reclusão de 3 a 10 anos e multa. E essa lei, Léo, ela é muito interessante porque ela prevê diversos mecanismos para o combate da lavagem. Prevê efeitos da condenação específicos, prevê o COAF, que é um órgão destinado ao controle de operações financeiras, justamente para identificar possíveis casos de lavagem de capitais. Então, o Brasil tem uma legislação e que é constantemente atualizada, inclusive, voltada ao combate da lavagem de capitais. O que nós precisamos são justamente iniciativas como essa da Polícia Federal de ir em cima, de aplicar essa lei e de fato, descobrir os episódios de lavagem de dinheiros para que eles possam ser coibidos. E aí, delegado, a gente vê que muitas vezes nessas operações tem os mandados de busca e apreensão. Durante as investigações, aí eu quero que você me tire essa dúvida, se normalmente esses mandados também estão coligados com mandados de prisão. São coisas diferentes, essas atuações têm que acontecer em momentos diferentes, dá para acontecer no mesmo dia, é no decorrer da investigação, o mandado de prisão demora mais tempo por questões burocráticas, jurídicas? Não, o mandado de busca, normalmente chamado de mandado de busca e apreensão, é a autorização dada pela Justiça para que você possa entrar na casa de alguém sem autorização dessa pessoa. A Constituição Federal prevê que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Então você não pode entrar na casa da pessoa, a não ser que ali dentro esteja acontecendo um crime em flagrante, em caso de desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, em cumprimento de ordem judicial. E o mandado de busca e apreensão é justamente uma ordem judicial que permite que você entre na casa da pessoa. Então, você entra na casa da pessoa com a autorização da Justiça para fazer buscas ali dentro, para poder localizar eventuais elementos que possam contribuir com o esclarecimento do crime. Então, se nós estamos investigando lavagem de capitais e existem indícios de que o indivíduo está conversando sobre esse crime, essa lavagem de capitais, eu entro na casa dele em busca de celulares, de tablets, de computadores que possam ser analisados e posteriormente as conversas ali analisadas para que eu possa ver se há provas desse crime. Se há, por exemplo, uma informação de que o indivíduo está lavando dinheiro comprando carros importados, eu posso solicitar um mandado de busca domiciliar que, caso seja deferido pela Justiça, me autorizará a entrar nessa casa em busca desses carros. Na garagem dessa casa tem, de fato, esses carros importados que estão dizendo que estão sendo comprados para lavar dinheiro. E o mandado de prisão, o mandado de prisão pode ser de prisão temporária,
pode ser de prisão preventiva, os requisitos, o que fundamenta essas prisões são distintos. O mandado de prisão temporária, ele tem cabimento durante as investigações, então pressupõe a existência de indícios de que o indivíduo ele está envolvido com a prática de um determinado crime, mas nesse caso a prisão será útil justamente para a investigação do crime. Então é bastante comum que durante as investigações nós tenhamos, durante investigações desse tamanho, nós tenhamos a expedição de mandados de prisão temporária, que posteriormente podem ser ou não convertidos em prisão preventiva, que é aquela prisão que pode durar ao longo do processo. Delegado é uma aula aqui pra gente, hein, pessoal? Para quem quer entender um pouquinho aí o que é mandado de busca e apreensão, o que são organizações criminosas, quais são aí todos os artigos que estão aí nas nossas leis que fundamentam essa nossa jurisdição em relação a isso, é só assistir esse vídeo aqui que o... inclusive, deixa eu contar para vocês, o delegado Felipe também é professor, então não é por acaso que ele senta aqui com a gente e nos dá essa aula. Muito obrigado, Léo. Poxa, sempre um prazer, sempre um prazer. Muito obrigado. Eu te agradeço por mais um caso de polícia aqui comigo, foi um prazer conversar contigo. Eu quero te perguntar, tem mais algum outro aspecto que você não nos trouxe até agora e que você quer contar para a gente sobre esse fato? Léo, sem querer parecer moralizador, mas eu sempre gosto de aproveitar essas oportunidades para chamar as pessoas a ter consciência a respeito dos atos delas, né? Então, é muito comum que o indivíduo empreste o nome para abrir uma conta, né? Ah, isso daí não vai dar nada. Quem chega até você é alguém, às vezes, do seu convívio. Ó, empresta seu nome aí, fulano de tal que abriu uma conta, quer depositar um dinheiro aí dentro. Isso não se faz, tá? Isso nas próprias regras dos bancos, até onde eu sei, isso definitivamente não é permitido. Você abre uma conta para você depositar dinheiro seu ali dentro. É vedado, é proibido que você empreste a sua conta para que outras pessoas depositem dinheiro ali. Então, já está errado. Se o banco ficar sabendo disso, se ficar sabendo dessa possibilidade, dessa finalidade da conta, ele nem permitiria que você abrisse essa conta. Mas quando você abre de forma descuidada, eu vou abrir, vou ganhar um dinheirinho, você pode estar contribuindo com uma organização criminosa gigantesca como essa que nós mencionamos aqui, que foi desbaratada pela Operação Overload, ou você pode estar contribuindo com a lavagem de dinheiro proveniente da atividade dessas organizações. Atividades que, como nós dissemos, trazem um mal incalculável para a sociedade. A venda de drogas, a lavagem de dinheiro permite que essas organizações criminosas comprem armas para se armarem, para protegerem os seus, entre aspas, quartéis generais, para cometerem crimes violentos contra o indivíduo que está saindo para trabalhar, contra o seu filho que está voltando para casa, contra a sua esposa que está saindo do trabalho, ou que está indo para o trabalho, ou que está passeando com o seu filho pequeno na rua. Então, todos nós temos que ter essa consciência de que, se nós não gostamos do crime, e como ninguém gosta, né? Se nós não gostamos do crime, se nós não desejamos que o crime esteja no nosso convívio, nós temos que fazer de tudo para não colaborar com a existência dessas organizações, desses criminosos. E, delegado, a gente não pode deixar de citar também que muitos desses laranjas que são aí cooptados, coagidos, são pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí Perfeito. O dinheiro, né, o que eles vão receber em relação a financeiro chama a atenção. Mas de nada adianta você receber um dinheiro que é proveniente de algo ilícito. Exatamente, perfeito. E eu prefiro acreditar, Léo, que mesmo a situação de vulnerabilidade não prejudica o caráter da pessoa. Com porque certeza. Nós temos milhares de exemplos de pessoas que se valem da situação de vulnerabilidade e que conseguem dar a volta por cima e que viram verdadeiros exemplos de superação, exemplos a ser seguidos, né? A situação de vulnerabilidade é lamentável, eu sou sensível
há essa situação de vulnerabilidade, mas definitivamente ela não pode ser utilizada para justificar o envolvimento com tráfico de drogas, o envolvimento com organizações criminosas, a prática de estelionato, por exemplo, Exato. contribuir com o estelionato, o indivíduo que empresta conta para depositar ali dinheiro. Você é parte do crime ali. Exatamente. O laranja é parte do crime. Você tem que saber que esses crimes são muitas vezes cometidos contra pessoas que também estão em situação de vulnerabilidade. Exatamente. Às vezes um estelionatário que pediu uma conta emprestada, pagou uma quantia em dinheiro para pegar o nome da pessoa e abrir uma conta em nome dela, dá um golpe em alguém e tira uma poupança de uma vida inteira. E isso a gente vê muito no distrito policial. É o senhorzinho ali que conseguiu juntar ao final da vida 80 mil reais e que num piscar de olhos tem esse dinheiro subtraído por um estelionatário. Exatamente. E esse dinheiro vai para a conta de uma pessoa que acha que não está fazendo nada demais. Então, é necessário termos essa consciência um pouco mais abrangente a respeito das pequenas atitudes que parecem ser banais e insignificantes, Léo. Com certeza. Delegado, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui e o nosso canal continua de portas abertas. Muito obrigado, Léo. Satisfação imensa. Gente, hoje eu conversei com o delegado de Polícia Civil, Dr. Felipe Dalla Vecchia, e trouxemos para vocês esse caso desse agenciador de jogadores que é suspeito de lavagem de dinheiro em Portugal. E como eu disse lá no começo, quando eu abri aqui a nossa entrevista, é importante a gente entender a cooperação das polícias, nesse caso a brasileira, junto com a portuguesa. Importante citar também que nessa operação foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão. Em Campinas, Taboão da Serra, Praia Grande, São Paulo, Maia, em Portugal, Guarapari e Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, e São Gonçalo e Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Então, a gente percebe não só a magnitude dos crimes, mas também o esforço do trabalho policial e o quanto a polícia tem que trabalhar para conseguir desmantelar uma organização desse tamanho que mexe com o tráfico de drogas internacional. E o delegado agora no final, ele comentou com a gente aqui, sobre esses estelionatos que acontecem nos meios digitais, desses laranjas que recebem esse dinheiro e que também fazem parte, querendo ou não, dessa organização criminosa ou também da associação criminosa. Eu quero deixar um alerta a todos vocês. Os criminosos estão num terreno muito fértil para cometerem crimes nos meios digitais, nos meios virtuais. Então, vocês aí que recebem esses diversos tipos de empregos, oportunidades de ganhar dinheiro, de você jogar num joguinho, de você dar likes, compartilhar fotos para ganhar um dinheiro na sua conta. Tome muito cuidado com isso, muito cuidado, porque aqui no caso de polícia mesmo e também no nosso outro quadro, O Que Lei é Essa?, a gente já trouxe vários casos de crimes virtuais, golpes virtuais. Inclusive vítimas já sentaram aqui na cadeira do delegado e nos contaram como foram vítimas desses golpes. E aconteceu exatamente isso que o delegado falou. Perderam todo o dinheiro. Aquela poupança que foi guardada ao longo de 40, 45 anos simplesmente vai embora depois que um criminoso consegue entrar na sua conta ou entrar na sua mente e fazer com que você passe esse dinheiro para ele, ali te prometendo recompensas maravilhosas, 10% de juros, você vai ganhar muito dinheiro com investimento. Gente, tome muito cuidado com isso, tá bom? É só um alerta a todos vocês. Fica aqui, muito obrigado pela participação de todos. Nossas redes sociais estão à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um caso de polícia. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.